irmãos, a Escola Bíblica Souza, aula 2. Estou aqui com o nosso convidado, Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Aqui com o pastor Tiago. Beleza? Bem? Bom, a aula hoje é um tema que a gente quer que você fique bem esclarecido, não tenha dúvidas, e se Deus ama, por que existe sofrimento humano? É culpa de Deus? É culpa dos homens? De quem é a culpa? Depois da vinheta aí, a gente começa a debater. Se Deus ama, por que tantas coisas acontecem no mundo? Por que tantas fome, tanta peste, tantas guerras? Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos em vários lugares. Mateus 24, 7. Será que Deus é insensível? De quem é a culpa? É de Deus? É do homem? É do pecado? É do diabo? Essas e outras perguntas estarão sendo debatidas na aula de hoje, na Escola Bíblica Souza. Bem, então vocês viram nessa chamada que nós fizemos, e nós vamos fazer uma introdução neste momento, mas antes eu quero fazer uma oração. Você que está conosco nessa aula, a Bíblia diz que é somente através do Espírito Santo que nós podemos adquirir o conhecimento, porque o Espírito Santo é que nos convence do juízo, da justiça, do pecado, que Ele venha nos ajudar nessa aula. Senhor, pedimos que essa semente lançada nesta aula, Pai, venha encontrar boa terra. Abençoe, Senhor, os corações que estarão, Senhor, recebendo essa palavra. Ó Deus, unja, Senhor, os ouvidos. Ó Deus, que nenhum dardo inflamado do inimigo venha deturpar, Senhor. Ó Deus, tudo aquilo que será lançado, falado, ao que estaremos estudando, Senhor, na aula de hoje. Assim nós agradecemos a Ti. Amém. Quero fazer uma introdução. Nós estamos aqui com esse tema. É um tema bem importante, porque eu não sei se você já se deparou com isso. Eu vou até perguntar isso aqui para os nossos convidados, para o Lucas e para o Rodrigo. Você, muitas vezes, falando de Jesus, ou mesmo diante de acontecimentos, alguém já questionou vocês sobre se Deus ama, ou tantas coisas acontecem no mundo, cadê Deus? Onde está Deus? Você já se deparou com uma situação? Sim. O que nessa hora, mais ou menos, você lembra o que você pôde responder? Ou faltou, às vezes, palavras? Faltou palavras. E você, Lu? Bom, pastor, normalmente essa pergunta vem e a pessoa já vem condicionada a pôr a culpa em Deus. Que as coisas ruins acontecem e que Deus é que não faz nada, como se o homem fosse totalmente inocente. A figura de Deus ali é como se Deus fosse insensível, né, diante disso. Como se Deus não ligasse para o sofrimento humano. Interessante. E diante disso, dessas questões, eu sei que você já até se deparou já com algum acontecimento desse tipo. Nós vamos trazer essa aula para que você tenha o que responder, para que você possa, naquele momento, trazer o que nós chamamos de luz para a mente dessa pessoa, para que ele venha refletir. Porque eu creio, o Lucas, ele gosta de trabalhar dessa forma. A gente tenta fazer a pessoa pensar, né? Sim. Porque não está em nós implantar nada. Porque eu creio que quando a pessoa ela para pensar, ela consegue então se deparar com a verdade, com algumas questões. É exatamente isso que nós queremos fazer na aula de hoje. Quero iniciar então no livro de Gênesis, no capítulo 1, 26. Nós mencionamos esses versículos na semana passada, porque o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E a Bíblia aqui relata então, Deus determinou: façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem sobre os peixes, sobre o mar e sobre as aves do céu, sobre as grandes animais e todas as feras da terra,
sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Então nós vemos aqui que Deus ele cria o homem à sua imagem. Isso significa que atributos de Deus foram passados para o homem, né? Nem todos atributos foram passados, a onipotência, a onisciência, a onipresença, isso aí só Deus que tem, mas todos pontos do caráter de Deus foram passados para o homem. Aqui a gente vê que, né, nesse tempo o homem ainda não tinha caído, ele ainda estava ali soberano, e Deus dá uma ordem para ele. Nós vemos aqui que o homem ele recebe uma responsabilidade de cuidar de tudo que Deus tinha feito. E nós vemos que Deus ele entregou a terra em perfeitas condições. Deus ele entregou a terra em condições perfeitas de uso. Deus ele criou tudo e entregou na mão do homem. E nós vemos aqui que Deus ele se torna então ali aquele responsável, o homem se torna responsável em cuidar de tudo aquilo que Deus fez. Deus ele coloca essa incumbência. E aí nós entendemos algo que eu quero mostrar para os nossos amados irmãos que estão conosco. O mundo que nós vivemos hoje, quando fala em domínio, significa aquele que é o mais forte, não é? Vocês concordam comigo? Concordo. O mais forte é aquele que tem mais força, é o que pode mais. É assim que o mundo ele tem mais dinheiro, que tem mais posse, mais porte físico. Esse domínio ele exerce em benefício próprio. Sim. Mas na Bíblia, exercer domínio demanda uma responsabilidade. Exercer domínio demanda uma mordomia ou uma responsabilidade de cuidar. Aquele que tem mais sabedoria, mais força, ele tem uma responsabilidade de cuidar, de guardar as coisas. Tanto é que Adão ele era o guardião do jardim. Então, meus irmãos, diante dessa palavra, nós vemos aqui que Adão ele começa num processo de desobediência. Nós vemos que ele recebe os atributos de Deus, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele recebe uma incumbência de dominar, de multiplicar, ali de exercer um domínio sobre toda a criação, uma responsabilidade de cuidar, só que ele começa um processo de desobediência. E esse processo de desobediência, o Lucas ele vai falar um pouquinho do que aconteceu a partir de então. Tudo parecia que estava apontando para algo maravilhoso, né? Sim. Mas tudo que chega na mão do homem, às vezes o homem ele não sabe lidar com aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. E o que aconteceu então, Lucas? Pastor, como você bem colocou, o homem era o responsável por cuidar das coisas, vamos dizer assim, as coisas que Deus fez, deixou tudo funcionando. E o homem, ao ver essa parte aí de desobediência, ele vê um modo dele viver sem Deus. Como seria isso? Quando fala em Gênesis que ele foi tentado pela serpente dizendo: você vai ser o seu Deus, o seu próprio Deus. A desobediência... Na verdade, a serpente diz que vocês não vão morrer, vocês vão ser como Deus, né? Sim, vão ser como Deus, seus olhos vão ser abertos. E Deus já tinha alertado para ele não comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. E ele praticando essa desobediência, ele no seu interior, ele seguiu o seu próprio coração. Podemos dizer assim que ele quis ser o seu próprio Deus. A desobediência dele não foi ele ser desobediente em questão do fato dele não cuidar mais do jardim. Foi do fato dele querer cuidar do jardim do modo que ele quisesse, não do modo que Deus tinha ordenado a ele. Parece algo que é semelhante no que a gente vê nas pessoas hoje. Exatamente. Hoje as pessoas parecem que são o mesmo pensamento de Adão. Elas querem viver no modo seguindo o seu coração, ser dono do seu umbigo, ser dono do seu nariz e viver a vida como se não existisse Deus. Então a desobediência de Adão foi querer viver dono do seu próprio nariz, do seu próprio umbigo, viver a vida como se ele fosse o seu próprio Deus. E nisso se instaurou o pecado. Podemos dizer assim que é aí que começou a dar tudo errado.
Então, essa desobediência de Adão gerou um prejuízo tanto para ele quanto as pessoas que estavam ao redor dele. Então quer dizer que é até bom, às vezes, fazer aquilo que te dá vontade, mas sempre alguém pode ser prejudicado naquilo que eu quero fazer. Sim, pode acontecer de você fazer algo que Deus não mandou você fazer, algo que pela sua vontade, e você prejudicar as pessoas que estão ao seu redor. Principalmente você vê com um pai de família, pode se prejudicar os seus filhos, a sua esposa. Então, a desobediência de Adão gerou um desfavorecimento tanto para ele quanto para Eva. Então, o que você está querendo dizer é que foi permissão de Deus que o homem ele agisse por livre vontade. Sim, porque assim, Deus não pode lutar contra a sua própria natureza. Então, isso a gente consegue ver porque o próprio fato da árvore estar no centro do jardim, Deus estava dando a liberdade de ele escolher, ele orientou, Deus ele orienta, mas ele permite que você faça o que você quiser. Sim, Deus nos fez seres pensantes, né? A imagem e semelhança dele. Então Deus te dá a livre escolha. Você pode fazer a coisa certa seguindo os conselhos de Deus, ou você pode fazer as coisas certas seguindo o seu coração. Só que seguindo o seu coração tem as suas consequências. Então Deus deu essa escolha para o homem, para Adão. Você pode seguir, escolher o jardim todo para você cuidar, para você comer, só que essa árvore não. Então Adão desobedeceu a Deus justamente onde ele não devia encostar a mão comer, ele foi e comeu. Se instaurou o pecado por esse motivo da desobediência, pastor. E a gente vê muitas pessoas hoje em dia vivendo desse mesmo modo, de uma maneira hedonista, vivendo como se não houvesse Deus, como não houvesse ninguém, como se elas fossem o dono de si mesmo. E aí tem as consequências, né? Que aí a gente vai falar mais para frente. Pior que a gente encontra uma ligação da própria criação, ela é interligada entre si. Não existe um indivíduo totalmente neutro, totalmente livre para ele é livre para fazer o que ele quiser, mas ele não podemos concluir que ele não poderia fazer se ele for olhar para aqueles que estão ao seu redor. A gente entende um pouco dessa forma, Deus ele criando esse entrelaçamento, né? Sim. É muito interessante isso. Deus é um ser muito inteligente, né? Então ele faz tudo minimamente pensado. Então, como você falou, pastor, a parte dele ter a responsabilidade de cuidar das coisas de Deus, ele, quando desobedeceu, foi querer seguir e cuidar do modo dele. Né? Pra gente entender um pouquinho aqui, então quer dizer que se eu quisesse agora, eu poderia derramar essa água aqui da minha xícara. E tem pessoas que acham que você pode derramar a água da xícara e Deus vai vir secar, né? Só que como você derrubou, você que tem que secar. Só que se eu derrubar aqui, vai dar um transtorno aqui. Vou molhar o digão, vou molhar a sua sala. Exatamente, como a gente falou. Às vezes a desobediência de um olhando afeta todos ao seu redor, né? Referente a isso. E o nosso convidado, o que está achando? É um assunto muito, muito importante, né? Onde causa muita dúvidas, né? E muitas pessoas, não somente na minha, também, como foi perguntado no início, tinha muitas dúvidas. E a gente está aqui para justamente esclarecer todas essas dúvidas, né? Então está sendo muito boa a explicação, está sendo ótimo. E agora, depois a gente estando junto aqui conversando um pouco sobre a Bíblia, já pensar duas vezes em querer fazer tudo que dá. Com certeza, fazer aquilo que dá na nossa cabeça nem sempre é o certo, né? Então a gente tem que pensar, a gente tem que, né, ver, analisar todas as situações, né? Não fazer tudo assim, não é só porque nós temos o livre-arbítrio que nós podemos fazer tudo o que a gente quer. E Deus é tão misericordioso que Ele criou o homem, um ser inteligente, um ser moral, um ser intelectual.
deu a ele essa livre escolha e, como a gente falou, Deus não pode lutar contra a sua natureza. Ele não pode chegar no homem e falar que você não pode, não tem mais direito de escolher. Se ele criou o homem à sua imagem e semelhança e deu ao homem o direito de escolher, o homem vai escolher, no caso de Adão, ele escolheu desobedecer. Só que ele tinha como o direito tanto de obedecer como desobedecer. Como Jesus fez. Jesus veio e preferiu obedecer. Aí, por isso que a Bíblia fala que ele é o segundo Adão, né? Interessante que no próprio Isaías 45, versículo 18, fala que Deus ele criou a terra para ser habitada. Então nós vemos aqui que no plano de Deus ia haver uma interação da criação ou do homem na própria terra que foi criada por ele. E algumas traduções dessa Isaías 45, 18 diz que Deus ele não criou a terra vazia, Deus não criou o caos. Então isso é um relato muito importante, porque se hoje há o caos, se hoje há as coisas que nós olhamos e enxergamos um desajuste, e nós começamos aqui a trazer um alinhamento de pensamento que não foi de Deus que veio não isso. Não foi Deus que fez o caos. Exatamente. A gente pode também, pastor, a partir desse linha de pensamento, montar um cenário assim que aconteceu com Caim e Abel, né? Que a obrigação deles era cultivar e guardar a terra, né? E quando eles deixaram de cultivar e guardar a terra, aconteceu o que aconteceu, o primeiro assassinato. Então você vê que o plano de Deus é sempre pegar o homem e cuidar da sua natureza, cuidar do que ele criou, conservar aquilo que ele criou, conservar aquilo que ele fez, né? E a gente vê sempre, desde o início, o homem sempre tentando ir a passos contrários de Deus, né? Sim. Deus ele orienta, ele mostra, ele fala, porque eu creio na sabedoria que vem de Deus. Se ele deixou algo, é por um motivo que a gente precisa, às vezes, parar e observar por que Deus disse tal coisa, por que Deus orientou. A gente olha para o próprio jardim, por que Deus disse, olha, não coma desse fruto. Hoje a gente entende tudo o que aconteceu, porque Deus estava guardando o próprio Adão. E ele na hora ele não pensou dessa forma. Quis viver por si. E é o que acontece muitas vezes no nosso dia a dia. As pessoas, elas não olham dessa forma. Elas olham como uma maneira de eu ser privado, uma maneira de eu não poder fazer tal coisa. Eles não conseguem enxergar o cuidado de Deus em toda a sabedoria que Ele deixou, em toda a palavra que Ele deixou. A gente vê, se você pegar todo o Velho Testamento, é sempre um ciclo. O Deus sempre tentando se achegar ao povo, e o povo ouve, aí é sarado, é abençoado, daqui a pouco desgarram de novo. Isso daí muda-se os personagens, mas as coisas acontecem da mesma forma. Eu estava até comentando com o Rodrigo, a gente comentando sobre o livro de Juízes, é um relato disso, né, pastor? Que o livro de Juízes todinho o povo peca, se afasta de Deus, aí começa a orar pedindo socorro para Deus, Deus manda um mediador, livra o povo é liberto, aí o povo vai e se afasta de novo, aí Deus manda um outro mediador, livra o povo de novo, aí o povo se arrepende, depois se afasta de Deus de novo, e é um ciclo. O livro de Juízes é sempre Deus mandando o povo saindo, e Deus, como se Deus estivesse puxando o povo para ele. É uma coisa interessante, né? Porque o povo ele ouve, no início acata a orientação, vê a mudança diante dos olhos dele, vê o milagre, vê a transformação, só que depois acaba desgarrando de novo. Sim, exatamente. Você lê o livro de Juízes que você vai ver o que a gente está te falando. Como que Deus sara o povo, liberta o povo fica liberto, depois sai debaixo das asas de Deus. Aí Deus, como é misericordioso, vai lá, resgata o povo, e assim é um ciclo. Parece que quando Deus ele profere para nós coisas boas, nós ficamos assim tão enaltecidos com as coisas boas, nós esquecemos de tudo aquilo que a gente passou. Né? Então, por isso que Deus é tão misericordioso para
resgatar nós de novo. É por isso que acho que Jesus sabiamente diz fazer sempre em memória do que eu fiz, para não se esquecer. Pra não se esquecer. Mesmo assim, a gente às vezes acaba esquecendo e é onde a gente acaba se comprometendo, né? Acaba trazendo coisas para a nossa vida. O Rodrigo ele vai ler um versículo, está lá em 1 Romanos, capítulo 1, versículo, acho que é o 22, 24, porque há perigos para nós na desobediência. Eu entendo que dentro de nós existem alguns males, e um deles é o coração do homem. Sim. A Bíblia diz que o coração do homem é perigoso, ele é enganoso. E a desobediência, ela faz aflorar algo dentro de nós. Olha o que o Rodrigo vai estar lendo para a gente. Professando ser sábios, tornam-se loucos. E o 24 diz: portanto, Deus também os entregou à imundície por meio das luxúrias de seus próprios corações, para desonrarem os seus próprios corpos entre si. Nós vemos aqui neste versículo que a liberdade ou a desobediência, né, que é essa liberdade que às vezes o homem ele quer ter, só que tem coisas que desobedecem a Deus. Começa a aflorar algo dentro de nós que podemos assim colocar, é jogado para fora. E se o coração do homem, que é enganoso, é um coração que a gente vê ao longo do tempo, um coração que mostra em algum momento alguma perversidade, isso sendo aflorado, colocado para fora, eu pergunto para você, Lucas, isso pode prejudicar o nosso ambiente, as pessoas que estão ao nosso redor, ou toda a criação em si? Sim, pastor. Na luz das Escrituras a gente vê que o homem sempre, quando peca, ele peca e nações são afetadas, né? Famílias são afetadas, reinos são afetados. E a gente entra até na questão do domínio, que é uma responsabilidade, né? Imagine um governante tomando decisões pelo seu coração, pode afetar toda uma nação. Uma nação, os políticos, né, tomam uma decisão errada e afeta toda a nação. E às vezes, e muitas vezes, né, pastor, o homem toma essa decisão errada, afeta a si mesmo. E como a gente já vem dizendo aqui, como o coração do homem é enganoso, o erro que ele faz, ele já começa a apontar para Deus. Então quer dizer que o homem ele quer viver a sua vida e quando dá errado, Deus é culpado. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Então, Deus fez um homem um ser inteligente, o homem tem as suas escolhas, faz as suas escolhas não consultando a Deus, do seu coração, do seu modo de viver, do seu modo de agir, e isso gera uma consequência às vezes ruim para ele, para as pessoas que estão em volta dele, e geralmente, pastor, quando acontece isso, o homem que fez isso ou que fez algo de errado, ele culpa a Deus, ele já traz a mente. Por que que Deus permite essas coisas ruins? Por que que Deus permite essas coisas erradas? Sendo que em Gálatas 6, o Digão vai ler pra gente, diz que tudo que o homem faz, ele colhe, correto? Tudo que o homem faz, ele vai colher. Então isso é uma consequência do pecado dele. Só que ele não colhe sozinho, né? Exato. Esse que é o problema, né, pastor? O Rodrigo vai ler esse versículo. Gálatas 6? Gálatas 6, 7. Diz assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá a corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Eu acredito, pastor, que Deus é tão misericordioso que até o homem pecando e causando sofrimento, coisas ruins, Deus ainda tem um propósito nesse sofrimento para Deus melhorar ou recuperar esse homem pecador. Um exemplo, quando um homem peca
e ele, com esse pecado, gerou algum transtorno para ele. Deus permite esse transtorno para que, como um pai educa um filho, não faz isso a próxima vez. Deus é como o pai, ele orienta, mas se o filho não ouve e acontece, ele vai estar ali como filho na situação, mas ele precisa permitir que o filho passe para poder aprender alguma coisa. Exatamente. Eu uso bastante o exemplo do rei Saul, né? Foi ungido por Deus para ser o rei de Israel, só que tomou as suas decisões, as suas coisas erradas e deu no que deu. Morreu no campo de batalha. Então foi algo, as pessoas falam, não, mas por que Deus ungiu Saul e morreu? Deus ungiu Saul e Saul quis viver a vida da maneira que ele queria. Da maneira que é como que vem vivendo. Ele poderia ter tido uma vida diferente. Uma vida diferente. Se ele tivesse obedecido. Se a gente for pegar uma linha de raciocínio, pastor, é o mesmo modo que vive desde Adão até agora. Pessoas que querem viver a sua vida de maneira aleatória, viver, e quando as coisas dão erradas, se ajoelha e fala, Deus, por que isso? Por isso que a Bíblia fala que bem-aventurado é o homem que aprende com o erro dos outros. Sim. É você observar, não, isso aqui, fazer isso aqui é problema, eu não quero. É uma pessoa sábia, né? Uma pessoa que vai ser, porque não precisa passar. Na verdade, toda a Bíblia está aqui disponível para nós aprendermos com o erro desses que já erraram. Né? E agora eu escolho, eu posso entender isso, aplicar na minha vida e não querer cair nessas mesmas coisas, porque como a gente falou agora há pouco, muda-se os personagens, mas as consequências são sempre as mesmas. O pano de fundo é o mesmo. É como a gente dissesse, eu já vi esse filme Exatamente. antes, e a gente acaba caindo na mesma situação. Exatamente, filmes repetidos, né? E depois a gente diz que nós somos sábios. Sábios ou tolos. Então a gente vê hoje pessoas vivendo desse modo, como Saul, como Adão, vivendo o seu modo de viver como se não existisse um Deus, como se Deus não fosse o Deus das suas vidas. E Deus permite porque a pessoa tem a sua escolha. Só que tem as consequências, né? A pessoa faz as suas coisas erradas e tem as suas consequências. Mas Deus é tão misericordioso que ainda está esperando essas pessoas voltarem para Ele. Ainda está esperando. E para isso Ele sempre vai usar pessoas, situações, tudo que tiver ao nosso redor, Deus pode usar para tentar nos chamar a atenção. Vídeos no YouTube, tudo. O que tiver disponível. Então, o nosso modo de pensar tem que ser, a partir do momento que eu estou fazendo a coisa errada, eu tenho um Deus que domina a minha vida. Não posso viver de maneira vazia, de uma maneira de conduzir a minha vida, sendo que não tem alguém me olhando, alguém me vendo, alguém que vai olhar o meu erro, vai me corrigir. E foi o que acontece muito. As pessoas fazem as coisas erradas, depois falam, mas por que as coisas ruins acontecem? É Deus que deixou de mão do mundo? Deus que largou o mundo? Deus que não está nem aí para o mundo? Não. Deus, tanto é que você hoje acordou e puxou o ar do pulmão porque Deus permitiu. Então, a Bíblia relata que as misericórdias, não é do plural ainda, né? Sim. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, a pergunta que seria, Digão, não é porque Deus ama, as coisas ruins acontecem. A pergunta seria, por que Deus, sendo tão bom, ainda tem misericórdia de pessoas ruins? Então, depois que você tem um entendimento de como Deus te ama, como a gente viu na aula 1, então a pergunta mais racional, que vem mais à nossa mente é, como pode as pessoas sendo tão ruins, tão olhando para si mesmo, Deus ainda exerce misericórdia sobre essas pessoas? Eu acho que a pergunta seria essa. É porque a gente vê que Deus, ao olhar de Deus ele vive num tempo diferente do nosso. Ele sabe qual é o tempo que nós estamos, mas Deus ele é eterno. E ele enxerga numa eternidade.
Então, às vezes a gente vê, tantas coisas acontecem e a gente entende que certos acontecimentos é um ponto final para a vida de pessoas ou para situações, mas na verdade aquilo não acabou ali. Ali Deus ele sempre faz tudo pensando na eternidade. Então, muitas vezes, até na questão das pessoas que a gente podemos colocar dessa forma, que são ruins, que tem muitas vezes gerando no mundo toda uma diversidade, nós vemos que Deus ainda exerce de misericórdia para tentar alcançá-los, para que eles não venham perecer sem conhecer a verdade, que a gente pode dizer que morrer sem conhecer a verdade é a pior eternidade para se escolher. Sim, eu acho também interessante falar que a ética moral do homem é o amor, né? Deus sendo o amor, não tem como você viver no mundo em desigualdade com amor. Só um ser de amor tolera pessoas que amam viver na Terra. É interessante que a gente consegue, isso é a maior prova de que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Que mesmo na deturpação daquilo que foi passado para nós vemos que o próprio homem, que é amante de si mesmo, ele está exercendo um amor deturpado. Foi Deus que deu. Mas Deus que colocou. Não conseguir enxergar isso, está diante de nós, está diante dos nossos olhos. A gente poderia pensar se Deus fosse um Deus carrasco, como muitas pessoas dizem, ele já tiraria essa parte de amor da pessoa, né? Você não ama mais, então você vai seguir a vida sem amor. Então, como Deus é amor e incluiu isso dentro de cada pessoa, pode ser a pessoa mais maligna que for, ainda tem uma a natureza, um DNA ali, porque a pessoa ela pode amar a riqueza, sim, ela pode amar carros, amar o poder, ela pode amar fazer coisas más para com o outro, né? E a gente vê que é um desalinhamento daquilo que Deus criou originalmente, que é onde a desobediência e o próprio pecado transformou o homem em algo que não era o propósito de Deus. Ele se tornou algo que Deus não queria que ele se tornasse. E aí nós podemos dizer que Jesus ele veio para trazer esse alinhamento. Sim, a partir do momento que você vê Jesus, você vê claramente que o Pai é totalmente amor, né? E se você começa a pensar de uma maneira racional, como pode uma pessoa que não tinha nada de errado e nós crucificamos essa pessoa, nós matamos essa pessoa, e essa pessoa que Jesus, como o próprio Deus que desceu na Terra, veio e morreu no nosso lugar. Para mim é o mistério do Evangelho mais sensacional. Como pode um Deus que é Deus Trino vir na Terra, morrer por pessoas que não são dignas. Ele morreu por pecados que você ainda nem praticou, que você nem tinha praticado. Eu já tinha morrido e já tinha falado: Pai, eu morro por eles porque é o amor. Como eu falei antes, é a ética natural do homem, é sempre o amor. Deus não tem como apurar pessoas que não amam vivendo num lugar onde Ele gerou mediante o amor. Então, um recado que eu passo para vocês é o seguinte: não deixe, meus irmãos, sair dessa vida, não passe por essa vida sem pelo menos considerar as palavras de Jesus. Não importa a linha teológica que você segue, não importa o que tipo de religião você segue, não passe por essa vida sem antes pelo menos pensar, escutar as palavras de Jesus e tentar racionar essas palavras. Não passe por essa vida sem pelo menos você considerar as palavras de Jesus. Que você vai ver como que esse amor, você entendendo esse amor, é algo que você não consegue entender e quer amá-lo de volta em resposta a isso, pastor. É muito interessante. Aí a gente olhando para tudo isso,
Aí eu te faço uma pergunta, Lucas. Você consegue enxergar em Deus um atributo ou no caráter de Deus alguma coisa que poderia comprometer o mundo, o homem, aquilo que ele criou? Eu acredito que não, pastor. Eu acredito que a Bíblia diz que ele tem os pensamentos bons, né, para conosco, né, Sim. E nada que Deus faz é para comprometer o homem. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque a gente falou sobre a desobediência. Sim. A gente viu que a desobediência e depois, como consequência, o pecado, ele alterou aquilo que Deus... Então a gente vê aqui uma intenção de Deus em produzir no homem algo diferente. Então a gente poderíamos imaginar o que seria do mundo se não, o homem não tivesse desobedecido a Deus. Seria melhor do que nós vivemos hoje? O que você acha? É difícil. A Bíblia, Deus disse para Adão que por causa dele a terra se tornou maldita. Sim. Deus disse para Adão: olha, Adão, por tua causa a terra se tornou maldita. Você tem ideia do que significa isso? Tudo que nós temos visto, presenciado, todas as dificuldades de se viver nessa terra, foi por causa da desobediência. A terra se tornou maldita. Ele disse: por causa disso, você agora vai ter que brigar com a terra para tirar o seu sustento. Sim, se você vê, o pecado é algo tão grave aos olhos de Deus, que não basta um anjo vir para resolver. Teve que vir seu próprio filho para vir resolver. Você vê como o pecado cheira tão fedorento no nariz de Deus, que não basta ele trazer um remédio, uma cápsula, mandar um anjo vir. Teve que vir o próprio filho para poder resolver isso. Mostrar a natureza. Jesus veio e mostrou a natureza que é original que Deus criou para o homem. Olha que coisa interessante. Lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 17. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo o teu alimento todos os dias da tua vida. A terra então produzirá espinhos, ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Então nós vemos que a ideia de Deus era dar uma facilidade muito maior do que nós temos. O modelo de vida que nós vivemos hoje, toda essa dificuldade do trabalho, do sustento, é uma consequência da desobediência. Então nós vemos aqui que a ideia de Deus era totalmente diferente. Nós vemos que a terra por si só ia dar para o homem o seu sustento. Mas por causa da desobediência, ela se tornou maldita. Por causa da desobediência, o homem, ele corrompeu o seu coração. Ia ter que suar para poder comer. E diante disso, entra no que eu quero trazer agora para vocês, que está aí no 2 Timóteo, no capítulo 3. Se nós vemos uma intenção boa de Deus, nós vemos ali Deus se preocupando com o homem, e mesmo assim o homem resolveu agir com a sua própria intenção e acabou trazendo toda essa malignidade, né, que nós vivemos. E em 2 Timóteo, no capítulo 3, fala um pouco da personalidade do ser humano desses tempos que nós estamos vivendo. Diz assim: entretanto disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeituosos aos pais, ingratos e ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Eu te pergunto, Lucas, uma personalidade dessa, um perfil desse que a gente traçou aqui, segundo Timóteo, capítulo 3,
vai vir boas coisas para as pessoas que estão ao redor? É só transtorno, né, pastor? É só, como diz Paulo, se afasta desses daí. São pessoas que te empurram, abrem abismos espirituais dentro da sua alma e te empurra mais para baixo, né? E se a gente for ver, o que mais tem hoje, né, pastor? São pessoas descritas como Paulo escreveu em Timóteo. São pessoas que não estendem a mão quando você está precisando, são pessoas que não dão um prato de comida quando você está com fome, um copo de água quando você está com sede. São pessoas que tragam mais para baixo. Eu acredito que são pessoas que estão tão contaminadas com o pecado que o seu coração a domina de um ponto, que são pessoas, como dizem, são cegas e nus, né? E você, Rodrigo? Vai se esperar boa coisa num perfil desse? Nem um pouco. Digamos que no mundo de hoje tem um ditado que diz onde o rico fica mais rico, onde o pobre fica mais pobre. Né? Então, é muito ruim. É muito ruim. Na verdade, assim, antigamente, antes disso tudo, o homem ele tinha de tudo de bom. Ele tinha a terra, ele tinha o fruto, ele tinha seu alimento. E pelo pecado dele, estamos passando por isso. E é bom a gente mencionar também, né, pastor, que as pessoas que... todos nós pecamos, né? As pessoas que pecam e que sofrem não são pessoas que Deus está castigando, né? E é importante lembrar também que as pessoas que passam por sofrimento, que Deus permite, é um tipo de aprendizado, né, pastor? É um tipo de... o Digão vai ler pra gente, o capítulo de Jó, que essas pessoas que são repreendidas para Deus são pessoas que Deus ama, quer corrigi-las, mesmo eles sendo pecadoras, né? Deus ama-as e através desse sofrimento quer corrigi-las para atraí-las mais para Deus, né? Através desse sofrimento, dessa dificuldade que as pessoas estão passando, Deus é como se Deus falasse assim, ó, você vai passar por isso, mas isso vai te fortalecer para você chegar mais perto de mim. Diante do que você falou, nós conseguimos observar a parábola do próprio filho pródigo. As coisas só puderam mudar quando ele caiu em si. Caiu em si. E na verdade, então a gente vê que Deus, ele trabalha em nós para que a gente venha cair em si, para que então a gente venha reconhecer que nós somos dependentes de Deus, precisamos de Deus, que sem Deus nós não podemos viver. Então ele consegue quebrar essa barreira ou essa fechadura e vir no nosso auxílio. Porque não tem outra forma, né, pastor, de Deus poder nos ensinar, né? Se não for na correção, né? E se a gente for ver, volta do início dessa conversa. Quando o homem cai em si, o que ele quer fazer? Ele quer voltar para o Pai. Ele quer voltar para o coração de Deus. Até diante dessa questão, porque a gente às vezes fala de correção, parece que Deus é um carrasco. Na verdade, quem trouxe a consequência não foi Deus. Foi a desobediência e o pecado. Deus está trabalhando para te livrar da consequência. Para tentar te corrigir disso. Você vê como que é o grande amor de Deus. Lê pra gente, Digão, o livro de Jó. Sobre isso que o pastor falou, está escrito em Jó 5,17. Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não despreze o castigo do Todo-Poderoso. Porque ele faz a ferida, ele cura, ele fere e suas mãos reconstituem. É esclarecedor. Então, a gente já sai uma conclusão que a culpa não é de Deus. A culpa é do pecado, através dessa desobediência que o homem fez de se afastar de Deus, de querer viver a sua vida longe de Deus. E Deus está, desde o começo da criação, tentando trazer o homem que cai em si, né, pastor? Trazer o homem para perto cai de em Deus. Si, e a gente encontra em diversos lugares da Bíblia, Deus, podemos colocar assim, colocando janelas de socorro. Segunda Crônicas 7:14, ele fala assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e os seus erros, e eu curarei a sua terra. Então nós vemos que a solução
está em eu me voltar, eu deixar de querer viver a minha vida e reconhecer, não, eu preciso da vida que está em Deus. Do original. E eu vou encontrar o socorro, eu vou encontrar a solução. Eu olho para os céus e questiono de onde me virá o socorro. E o salmista diz, o socorro ele vem do Senhor, ele vem dos céus, vem do Senhor, que criou todas as coisas e sabe como nos ajudar em qualquer situação. Isso aí. Então, para a gente poder concluir, a gente chegou no senso comum que a culpa não é de Deus. Deus, pelo contrário, Deus está cada vez mais, a cada dia mais, usando pessoas, usando vídeos, mensagens, usando milagres, usando igrejas, para poder trazer o seu povo para o plano original, que é cultivar e guardar, que é ter o seu coração voltado para Deus. Então, a gente podemos esclarecer isso. As coisas ruins que acontecem para pessoas são uma consequência da desobediência do homem. A gente faz um apelo para você. Você quer continuar a viver uma vida em desobediência ou você quer voltar para o original, que é Deus te chamando, Deus te... Ó filho, deixa eu conduzir a sua vida, porque se você conduzir a sua vida de acordo com o seu coração, vai acontecer o que está acontecendo. Guerras, governos contra governos, desentendimentos, mortes, e tudo isso que essas coisas ruins estão acontecendo. Então nós vemos aqui que o próprio homem é culpado de tudo isso que está acontecendo no mundo. É culpado, exatamente. Tanto é que a gente vê, né, até não estendendo muito mais essa aula, mas a gente vê que a própria terra, ela tem capacidade de poder acolher a todos, sustentar a todos. A gente vê a ganância do homem, que tem trazido fome, trazido destruição, trazido todas essas coisas que nós temos visto. E a gente vê que diante disso as pessoas ainda culpam a Deus, né? Sim. Um modo fácil de você ver é só você ficar à beira de uma praia, à beira de um lugar que tem muita natureza, que não tem muito a mão do homem. Você vai ver como tudo funciona no seu devido ritmo, no seu devido horário, né? Quem tem que voar, voa, quem tem que rastejar, rasteja, quem tem que andar, anda. Onde o homem não destruiu, onde é o original que Deus fez, funciona muito bem. E as pessoas se admiram como é bonita a natureza, como é bonito o mar, como é bonito os animais. Então, para você ver como as coisas que Deus fez são lindas, funcionam muito bem. Por causa dessa desobediência, essas coisas ruins acontecem. Então, que você, a partir de hoje, tenha na sua mente, que você pense, que você seja claro no seu modo de pensar, no seu modo de agir, que as coisas acontecem mediante uma desobediência que o homem fez, de se afastar de Deus. Mas quanto mais perto você está de Deus, mais perto o propósito da sua vida está no caminho certo. Então Deus não é insensível, né? Deus não é insensível. Eu tenho um pastor que fala assim, chegaram para o pastor e falaram assim, pastor, eu estou muito tempo na igreja e parece que as coisas não mudam, parece que as coisas não dão certo. E o pastor fala assim, meu filho, é melhor se arrastar pelo caminho do que correr pelo caminho errado. Então, se você está no caminho certo, no caminho da retidão, mantenha, meu irmão, porque Deus, como o pastor falou, Deus é um ser infinito e Ele tem muito mais a nos oferecer, muito mais bênção, muito mais amor a nos oferecer, que a nossa mente possa pensar, a nossa mente possa calcular. Então, voltamos a Deus, voltamos ao plano original, cultivar e guardar, ser um responsável e não seguir a sua vida de maneira hedonista, de uma maneira que a gente conduza a sua própria vida. Isso aí, pastor. Agradeço aí por esse período que tivemos aí, né? Estava conversando um pouco sobre a palavra, sim, né? Digamos, hoje está aqui junto com a gente, então foi um prazer tê-lo conosco aqui, fazendo uma visita aqui à nossa sala de estudo. E o Lucas também, que também nos esclareceu aí com as suas explanações. Deus abençoe a todos vocês e a cada irmão que esteve conosco.
e todos os que vão estar posteriormente. O nosso desejo é que essa aula ela venha atingir, não para nos engrandecer, não para que nós queremos mostrar alguma coisa, não, nós estamos aqui para que Deus ele venha usar para que a verdade seja estabelecida e que as pessoas venham entender, compreender que a solução é ser obediente ao Senhor. Isso aí. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre esse tema, sobre o tema da aula passada, Deus é Amor, deixa aí nos comentários, ou se comunique com os canais de comunicação com a igreja. A gente vai ter o prazer de responder as suas dúvidas na próxima aula ou pessoalmente. Então, se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários aí a pergunta ou manda nos meios de comunicação da igreja. A gente vai ter o prazer em responder dúvidas sobre essas aulas. E a próxima aula também, com um tema novo, que a gente possa aprender cada vez mais. Deus abençoe e fica com Deus. Deus abençoe. Amém. Ei, beleza. Só ver se, peraí, só ver a... Chega de pra trás. Pode. Deixa eu ver aqui, que tenso. Vou olhar pra câmera. Fala pros crianças. Ah, mas criança não tem como controlar. Se existe alguém incontrolável, é criança. É imprevisível, incontrolável. Controlar criança, filho, você tá perdido. Verdade. Tem que deixar, faz parte do... Isso aí. Estou aqui com o Vamos nosso lá, convidado, Rodrigo. Bem-vindo, Rodrigo. Bom? Aqui com o pastor Tiago. Quem é o pastor Tiago? Vamos voltar. Não é. Você tá no 2, volta lá. É verdade. É um. Depois a gente... É do 21, né? É o 20, acho que é 22 e 21. É 22 e 21. 22 e 21. Ufa!